Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Azul. A Azul 4, pregão desta terça-feira, dia 25 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e toda a parte de análise que existe no canal. Ou seja, toda a programação está aqui, radar do mercado, análise de fechamento, essa análise especial que acontece toda terça e quinta-feira, radar da semana todo domingo. Aproveite ao máximo, basta você se inscrever aqui, passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever. Também logo abaixo do vídeo vai ter o botão lá para você se inscrever no canal, se não estiver aparecendo essa imagem aqui para você. Na análise especial, meu foco é usar a análise técnica, que é a minha especialização, para ter uma leitura geral do ativo, olhando para um gráfico anual, um gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário, em busca aí de montar qual cenário está interessante para compra de longo prazo, está interessante para compra de médio prazo, ou não está interessante, é mais interessante ficar do lado de fora desse papel, e até mesmo olhando para o curto prazo através do gráfico diário. Primeiramente, no gráfico anual, essa ação tem um cenário mais negativo. Por quê? Porque ela vinha ali de 3 anos consecutivos de alta e teve o ano agora de 2020 que deu essa pancada para baixo, chegando a bater lá na casa de R$ 8,74. Então ela rompeu tudo aqui para baixo. Logo, a gente está dentro de um ano negativo que não traz uma expectativa, na minha leitura, para cima. Não dá para se dizer com essa sinalização aqui que está mais claro que o papel vai subir. Ou seja, o que deteriora o cenário para prazos, seja longo prazo, ou mesmo médio prazo, ou curto prazo. Logicamente, curto prazo a gente olha para um prazo menor, que eu vou falar mais adiante, mas é um cenário mais desafiador para cima, que a gente tem que monitorar alguns níveis importantes de preço, de desafios entre brigas, vamos dizer assim, entre comprador e vendedor, níveis onde a gente verifica quem está mais forte, comprador ou vendedor, para que a gente estabeleça aí uma expectativa maior de subida. Eu vou falar isso, né, no decorrer desta análise. Então temos um cenário baixista aqui por conta desse ano forte de queda. A crise afetou bastante aí o preço do ativo, jogou lá para baixo o mercado, né, os vendedores, né, os investidores com uma pressão vendedora muito grande, jogou o preço desse ativo lá para baixo. E o interessante aqui para falar, esse aqui é o gráfico quadrimestral, que eu uso ali basicamente um gráfico de 80 dias, dá para se dizer aqui que a tendência virou para baixo. Ela vinha ali numa virada para cima, na tendência de alta, e quando ela rompe tudo para baixo, ela basicamente já alinha de novo para baixo. Fica com viés de baixa. E dá para perceber que o ativo perdeu aqui, fechou ali para baixo de um nível de suporte, e agora esse aqui é um desafio para a ação subir. Seria um primeiro indício positivo num gráfico quadrimestral ver a ação conseguir fechar ali para cima dos 25,29, 25,29, 25,30, acima dessa região aqui, ó. Se ela conseguir voltar a ter um candle fechando para cima, já é um indício mais positivo, que aumenta-se a chance de virar essa expectativa maior de queda ou num cenário mais negativo para compra e trazer uma expectativa maior de recuperação e, consequentemente, favorecendo mais buscar operações seja de médio prazo ou até de longo prazo no papel. Mas olhando de maneira simples para esse ativo, sem precisar colocar o médio ou qualquer outra informação aqui na tela, se você olhar para o comportamento do preço desse ativo, os movimentos mais amplos, dá para perceber o quê? Duas coisas que eu vou destacar aqui. Dois momentos importantes que eu vou destacar aqui. Esse momento, ou seja, o papel vinha subindo e toma uma pancada para baixo, essa pancada para baixo basicamente aqui de uns 50%, e agora essa pancada que chegou lá da máxima para a mínima chegou a cair 86%. O que dá para perceber é que não é um ativo que tenha ali um gráfico mais, pensando olhando um prazo maior, mais com topos e fundos ascendentes, com um cenário mais positivo. Esse é um primeiro ponto, não está alinhado para cima. Segundo ponto, é um ativo que tende a dar umas pancadinhas. Vai acontecer isso posteriormente? Em algum momento vai acontecer isso aqui para baixo? Não dá para dizer, mas esse comportamento de preço aqui já torna o papel, só em olhar essa informação, um papel de risco maior para a operação de longo prazo, de estar numa carteira de longo prazo. Pegando essa informação, o que eu posso tirar dela? Que se eu for arriscar comprando esse papel num prazo maior, eu vou colocar menos capital.
Vou comprar aqui quando ela estiver em cima do nível de suporte, que é o que ela está agora. Era lá a mínima histórica do ativo, aqui, lá na casa lá dos 21,72, 21,70 arredondando. Chegou a testar aqui, testou aqui novamente e conseguiu se recuperar. Então, nossa, então nesse nível de preço eu vou buscar uma compra aqui com pouco capital. Se ela resolver se recuperar como ela se recuperou aqui, eu tenho uma boa relação risco-retorno. Eu boto pouco capital, se resolver recuperar, vai gerar um bom retorno em cima de pouco capital. Se ela não conseguir gerar essa recuperação, pelo menos eu coloquei pouco capital, não afeta tanto a rentabilidade, considerando aí os outros ativos que você tem na sua carteira de prazo maior. Então essa é uma primeira alternativa. Então você fica o quê? Com essa informação na cabeça. Tem um risco maior, é um ativo que toma aí umas pancadas, pelo menos tem 2 pancadas importantes aqui na ação, e que isso pode acontecer posteriormente, ativo com risco maior para sua carteira de prazo longo. Mensal, ação vinha numa tendência de alta, de topos e fundos ascendentes. Aqui tem até um recuo, mas dá para passar direto, só foi um candle basicamente de queda. Tendência de alta que foi para o brejo quando girou essa queda, perdendo esse fundo e perdendo também esse fundo aqui, ó. E olha só onde é que ela está basicamente batendo agora, tentando ver se sustenta acima dessa região aqui. Primeiro desafio importante da Azul, nesse processo de tentar uma recuperação maior. O viés ainda é de baixa, né, porque perdeu isso aqui tudo, basicamente uma tendência um pouco mais para baixo. Aqui é o primeiro desafio. O primeiro desafio que eu digo é a verificação que a gente faz para ver se o ativo está com força ou não, ali na faixa dos 21,33 e depois R$23. Primeiro ponto favorável, vamos dizer assim, perdeu a mínima do mês anterior, que seria um sinal para baixo, e conseguiu se recuperar, vindo aqui para superar a máxima do mês anterior. Só que ainda está respeitando um outro desafio, que é os R$23. Se conseguir fechar o mês acima dessa região dos 21,33, já é um ponto favorável. É um primeiro ponto favorável. Qual o ponto ainda mais positivo? Se fechar o mês para cima dos R$23. Isso aumentaria a probabilidade de subida. Por que eu estou falando isso? Porque da outra vez que ela também tomou aquela pancada, que eu aqui no gráfico quadrimestral é isso aqui, ó, é esse candles, ele é representado por esse movimento aqui de baixo. Quando aconteceu isso aqui, ela perdeu também a sequência de fundo ascendente e perdeu a mínima histórica. Qual foi o primeiro sinal que ela gerou para desmontar um viés negativo e trazer um aspecto positivo? Esse candle, esse fechamento desse mês aqui. Por quê? A ação tinha subido aqui 3 meses, toma pancada de 3 meses, fica de lado basicamente 3 meses e no quarto mês, em vez de continuar caindo, ela reverte para cima. Ela reverte para cima, fechando acima, vindo para cima de um fundo que tinha sido perdido, e fechou acima da média móvel 3 períodos. Isso aqui mudou a característica em termos de expectativa, em termos de leitura de quem estava no controle da situação. Trouxe o controle da situação do preço por parte dos compradores e, consequentemente, abriu espaço para se focar um pouco mais em operação de compra, seja de médio prazo ou de prazo maior, em Azul 4. Aqui já tem essa informação? Não. É algo para ficar de olho. Fechou aqui para cima, já é um primeiro sinal que ela pode ter um processo também de recuperação. Mas lembrando, considerando os 100 ativos que eu acompanho, é ainda um ativo que está bem abaixo da média dos ativos interessantes aí para pensar num prazo maior. Mas naquela questão de, vou colocar um pouco de capital que, se ela resolver se recuperar, ela tende a gerar um percentual de valorização alto, essa seria uma alternativa, mas enfim, ainda é um papel que eu tenho bastante restrição em termos de prazo maior. Então, o gráfico mensal, basicamente ainda dentro de um viés mais de baixa, tem esse desafio nos R$23, um desafio ali em 21,33, são pontos de verificação para ver se tem força ou não por parte dos compradores nesse papel. E aí, compra essa ação ou não compra, Dalton? Eu não compraria porque eu tenho ativos, eu monitoro ativos que estão mais interessantes graficamente falando. Não dá para saber se vai subir ou não a Azul. O que dá para saber é que o cenário, é o que eu busco com a informação junto aqui da análise técnica, usando a análise técnica, que o cenário desse ativo traz um risco muito maior para as operações na ponta compradora, dentro do que eu já falei no gráfico quadrimestral e também no gráfico anual. E há ativos bem mais configurados, melhores configurados para mim, para o meu perfil e para a minha metodologia.
Então, por esse motivo, eu não compraria. E eu, Dalton, que estou comprado nesse ativo? Você que está comprado nesse ativo, veio para montar um topo, você continua comprado. Aí vai lá e gera um sinal aqui para cima. Se ocorrer o retorno do preço para baixo dessa mínima, para mim, seria um sinal de encerramento da posição comprada. Ou seja, se a partir do mês de setembro, que está faltando poucos dias para encerrar o mês de agosto, voltar para baixo de 19,69, seria um ponto de você colocar o stop ali, por exemplo, em R$19,68. Então, para a pergunta que foi feita para mim lá no Instagram, inclusive por falar aqui no Instagram, você pode seguir aqui o meu perfil no Instagram, @dvinvest. Me perguntaram lá sobre a Azul. Até mencionei, estou produzindo agora a análise especial da Azul e vou comentar lá sobre a questão, estou comprado, qual é a perspectiva para prazo maior. Então, a perspectiva bem ainda mais negativa. Aqui pode gerar um sinal mais positivo aí no fechamento desse mês, que aumente a chance de subida, mas o que eu faria aqui é o seguinte, eu trabalharia com stop ali para baixo dos R$19,69 em R$19,68. Se continuar subindo, você vai subindo o stop dessa operação. Gerou topo descendente, você pode pular fora ou reduzir a posição e trabalhar esse capital em outro ativo mais bem configurado. Então, são uma alternativa que eu dou aqui em relação à minha leitura do cenário gráfico desse papel. Gráfico agora semanal. Como é que está esse ativo no gráfico semanal? Azul 4 está numa tendência basicamente indefinida, na minha opinião. Enfim, lateralização. E aqui dá para se ver que ela tem um ponto aí importante nessa região, em torno dos R$ 22,90 a R$ 23,00. Que se eu passar aqui, eu coloco aqui para cá e se eu coloco também para cá, para trás, para verificar o que era essa região de R$ 22,90 a R$ 23,00. Colocar aqui nessa região R$ 22,90, por volta de R$ 22,90 a R$ 23,00. Lá para trás era um patamar que ficou ali negociando nessa região de fundo. E aqui na frente a gente teve um gap para baixo, tentou subir, bateu e não conseguiu ficar em cima. Aqui de novo oscilou acima e não conseguiu. Aqui bateu 22,90 e aqui de novo está batendo e não está conseguindo ficar acima. Então esse é um nível de desafio nessa região aí dos R$ 22,90 a R$ 23,00. Depois disso tem um patamar ali em torno de R$ 23,48, por volta de R$ 23,48 e mais acima R$ 24,71, R$ 23,48. Tem aqui um pouquinho mais para cima, que é junto com o gap, tem uma região de fundo ali anterior. Então esse aqui seria o principal desafio em termos de resistência para essa ação. Está interessante para comprar aqui no gráfico semanal? Com essa tendência indefinida, não está. No meu modo de ver, não está ainda. Por quê? Porque ela veio aqui que subiu, caiu, chegou basicamente de um nível de suporte, que era uma tentativa de recuperação que gerou movimento para baixo, gerou até um movimento aqui, veio aqui para cima, volta aqui para baixo, rompe para cima, volta aqui no patamar ali de um possível topo, um topo ali anterior, vem aqui, tenta subir, não ganha força, volta, fica subindo de maneira fraca ainda, então está bem difícil de se ver, na minha leitura, de ver expectativa de alta, perspectiva para cima que apoie mais ou arriscar a operação de compra com uma boa relação risco-retorno. Então, nesse momento, também não ficaria animado de compra de médio prazo nesse ativo e se tivesse comprado, teria duas alternativas de conduzir essa operação. Uma, fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos e nova mínima, encerramento da posição. A outra, colocar o stop abaixo da mínima desse fundo aqui ou desse fundo aqui, ou seja, abaixo de um fundo ascendente no gráfico semanal, que o último está aqui na casa do 19,69, seria então em 19,68, o mesmo stop que foi mencionado no gráfico mensal, que é a mínima justamente desse mês de agosto. Então, o primeiro sinal, então, para ter uma sinalização mais relevante de subida é essa ação voltar para cima dessa região dos R$ 24,70 em definitivo. Primeiramente, trabalhar acima dos R$ 23,00, gerando sinal de alta num prazo menor, que seria o gráfico diário. Seria mais interessante para operações na ponta compradora. Então, lembrando, tendência indefinida aqui, mensal com o viés de baixa, por ter perdido lá a mínima histórica, o único movimento de queda. Quando falo viés de baixa, é de se ter algo assim para baixo. Então, o mercado tem que mostrar algo diferente, igual aqui. A expectativa seria de se ter algo aqui para baixo. Se o mercado mostrar algo diferente disso, beleza,
fica mais alinhado e mais interessante para arriscar a compra, porque aí aumenta a chance de subida do preço. Indo para o gráfico diário dessa ação, indo aqui para o gráfico diário, nós temos, só para mencionar também outro ponto aqui que é importante, quais são os níveis de suporte dessa ação que está numa lateralização? Falei de resistência, né? O suporte aqui, ó, nessa lateralização, está ali em torno dos R$20 número redondo. Tem um pouquinho acima na casa dos 20, 30, mas R$20 seria o nível mais relevante. Depois passa aqui justamente no topo que foi testado, que é basicamente em cima dessa mínima ali na casa dos R$19,50. E depois disso só teria espaço, suporte um pouco mais importante na faixa dos R$17,40. Ou seja, se perder isso aqui, reforça um pouco mais a chance de buscar uma região mais por volta lá dos R$17,40. Gráfico diário, então. O que é que nós temos no pregão de hoje, dia 25 de agosto? Uma abertura boa, mas que já vindo com candle de baixa. Nesse momento, o Ibovespa caindo 0,35%, temos aqui a Azul 4 caindo 2,57%. Aquela região que eu falei dos 22,90, aqui no gráfico diário também, se a gente traçar esses 22,90 aqui para cá e para cá, 22,90 é R$23 basicamente, dá para perceber que aqui existia um gap de alta e aqui passou a ser um gap de baixo, virou aqui para baixo, um gap de baixo. Tentou voltar aqui para cima, já funcionou como resistência. Tentou voltar aqui para cima, resistência. De novo, resistência, resistência. Fechou uma vez acima, no pregão seguinte já fechou abaixo, falso rompimento. E novamente bate e volta aqui para baixo. Então, nesse momento, é um ativo que eu não vejo com bons olhos, ou seja, não tem uma tendência de alta definida, é uma tendência indefinida no meu modo de ver. E eu ficaria muito mais interessado em operações de swing trade nesse papel se passar a proporcionar sinalizações de alta já acima dessa região dos R$23. Fundo ascendente, pivô de alta me chamaria um pouco mais atenção. Seria um indício justamente da gente ver um gráfico mensal vindo para cima da região dos R$23, que é um desafio no gráfico mensal, os R$23, e consequentemente trazendo um viés mais positivo. O que isso traz, né, de favorável? Que é aquela questão que eu costumo comentar, de buscar as operações que, se elas derem certo, porque quando você entra, você não tem garantia nenhuma se essa operação vai dar certo ou não. Mesmo você operando a favor da probabilidade, não tem garantia. Mas se der certo, como o cenário começou a ficar mais positivo, aumenta a probabilidade de se ter um melhor retorno, um maior retorno do que quando der errado você perder menos. Ou seja, se der certo, ela tende a gerar uma melhor relação risco-retorno na operação. Então, de maneira geral, Azul indefinida no gráfico diário, indefinida no gráfico semanal, mensal com viés de baixa, quadrimestral viés de baixa, começa a trazer sinal um pouco mais importante de força por parte dos compradores se no mensal voltar a trabalhar principalmente acima, fechar um mês principalmente acima dos R$23, o mínimo seria acima dos 21,33. E no gráfico quadrimestral, no gráfico aqui quadrimestral que eu vou jogar do lado de cá, tiveram um candle aí fechando lá para cima dos 25,29. Enfim, sinalizações de alta para cima dos R$23 é algo mais bem-vindo para se buscar alguma operação de compra nesse papel. Enquanto isso não acontecer, o cenário mais negativo para se abrir posição na Azul, e para quem está comprado, já mencionei ali possibilidades de stop. Pelo gráfico diário, para quem está comprado no swing trade, se gerar topo descendente, seria um sinal de saída, ou seja, perda de mínima ascendente após aqui um movimento de baixa, de alta, se perdeu aqui a mínima ascendente, gerando topo descendente em cima da região dos R$22,90 a R$23, é um sinal que reforça, inclusive, se terminasse o pregão desse jeito, seria algo muito próximo de um engolfo de baixa, uma nuvem negra ou um engolfo de baixa, e a confirmação ocorreria na perda da mínima deste candle. Então, são as três formas de trabalhar com stop aqui, ou aqui no gráfico diário para quem está no swing trade, ou aqui para quem está no position trade, pelo gráfico semanal médio prazo, ou no gráfico mensal para quem está no longo prazo, pensando num prazo maior, abaixo da mínima do mês de agosto, que está em 19,69. Então é isso, amigos. Espero que tenha sido útil para você. Se foi, deixe o seu like, seu joinha nesta análise. Um grande abraço e até a próxima.